Estamos de volta no programa Caminho da Luz, hoje trazendo pérolas preciosas aqui de entendimento, trazida através da compilação do Wilson Garcia, do livro aqui, ele diz 365 Momentos Espirituais com o Herculano Pires. A gente tem aqui algumas frases do livro Os Sonhos da Liberdade. Marlene, ele diz aqui assim, Herculano, o princípio da doação é o corolário do princípio da liberdade. É verdade, fala um pouco pra gente, esse claro. Corolário que seria, hein, Marlene? A parte, eu entendo que seja a parte principal, a finalidade precípua de alguma coisa que ela está envolvendo de uma maneira brilhante, né? Coroando, talvez? Exatamente. Interessante. Então, é claro que o princípio da doação, ele é fundamental para qualquer situação de altruísmo que nós queiramos iniciar, não é? Se eu me doar em amor, em cuidados, em carinho, em compreensão, eu estarei assegurando um princípio de liberdade para as minhas atitudes, para as atitudes do meu semelhante. Agora, eu creio, Soraya, que a parte mais difícil dos nossos desafios é essa doação. Porque às vezes a pessoa entende doação como doar dinheiro, não é? Isso é apenas uma parte, um fator. Aliás, o mais fácil, porque se eu não tenho, eu não vou doar. Se eu dou, é porque eu tenho. Agora, doar horas, abraço, sorriso, palavras, atitudes, sentimentos, renúncia, esse tipo de doação, ele garante a nossa liberdade. Não é uma incoerência, é bem coerente. Porque quando eu estou me doando, eu estou fazendo um exercício de cristianismo. Eu estou exercitando aquilo que Jesus me ensinou, doando o que é meu, do meu patrimônio, ou seja, aquilo que eu já consegui angariar em termos de amor. E com isso eu serei livre, porque nada vai me prender. Eu quero doar constantemente. Nada trava, nada engessa, nada me prende. Eu sou livre sempre. Mesmo porque, né, Marlene, Carlinhos, esse dando que se recebe, como exemplificou Francisco de Assis, você é livre porque é altamente renovável. Nós vivemos num tempo de sustentabilidade, de renovação, de termos que preservar aquilo que temos. Doar, não é, Carlinhos, essa frase aqui, a cada vez que nós doamos, mais potencial de doação nós temos, não é por aí? Não, sem dúvida. Eu estava me lembrando agora de um dos princípios do budismo, que é o desapego. O desapego está muito ligado ao que a Marlene falou. Ou seja, quando eu dou, eu estou me libertando daquilo também, né? Ou seja, eu chego à compreensão de que tudo que está comigo não é meu. É um empréstimo, é circunstancial, pertence a esse momento. E quando eu me desapego disso, ou seja, eu tenho a liberdade. Agora, se você não consegue dar uma camisa velha sua, ou seja, onde está a sua liberdade? Você perdeu a liberdade de se desapegar daquilo. Então, nós ainda estamos muito apegados a algumas coisas materiais ou mesmo sentimentos que não têm mais razão de ser. Então, quando ele fala dessa doação, ou seja, se eu dou porque eu quero. Se eu quero, eu estou livre daquilo que eu estou dando. Olha só, gente. Parece, é tão simples, mas por isso é que a própria doutrina espírita está baseada em quê? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do teu poder de se libertar das coisas, da circunstância, dos sentimentos ruins, nossa, Herculano tinha toda a razão. Não é fácil, mas nós temos que começar hoje, Soraya. Sem dúvida. Marlene, ele fala aqui, ao romper com a fantasia, o homem se encontra consigo mesmo e se conhece como humanidade. Muito profundo isso, não é? Verdade. Nós, durante muitos séculos, milênios talvez, nós vivemos de fantasia, não é? Nós tivemos informações que nos iludiram.
desenvolviam em nós algumas fantasias. Então, por exemplo, eu estou nessa existência, eu vou fazer tudo o que eu quero. Quando eu chegar mais, eu fico doente, fico velhinho, já sei que eu vou embora, então aí eu peço perdão e está tudo certo. E aí é uma fantasia que nós vivemos, porque todas as fantasias são ilusões, são alguma coisa que nós acabamos captando por alguma razão, e aquilo acabou fazendo parte de nós. Então, a fantasia e a ilusão, ela é um prejuízo muito grande, porque ela nos impede de realmente nos conhecermos como humanidade. Nós, enquanto seres humanos, somos criados simples e ignorantes, mas com o objetivo de nos harmonizar. Nós vamos perder a ignorância, desenvolver a sabedoria, não vamos perder a simplicidade. E nós vamos nos humanizando. E quando nós somos pessoas ainda iludidas nas fantasias, nós não temos a noção do certo, do errado, do claro, do escuro, do verdadeiro e do mentiroso. Quando nós olhamos a realidade das coisas, nós mudamos o nosso conceito, nós somos melhores, nós somos mais humanos, de fato. É interessante, né, Carlinhos, quando ele diz aqui, quando se encontra consigo mesmo e se conhece como humanidade, então mostra que quando a gente se conhece, sabe que somos falíveis, que temos luzes maravilhosas e sombras também, que podem ser, à medida que nós vamos crescendo, podem ser acendendo aí algumas luzinhas, mas quando a gente conhece a si mesmo, a gente sabe que a gente é imperfeito e que nós, enquanto humanidade, temos um compromisso, não é? Eu acho que ele nos chama a este compromisso de crescermos juntos, de trocarmos, né? Porque é só assim que a gente vai se conhecer, né, Carlinhos? Não tem como a gente se conhecer sem interagir com os outros, né? Sem dúvida nenhuma, né? Sócrates, 400 anos antes de Cristo, já nos dizia que só sei que nada sei. Imagina, né? Se o Sócrates nada sabia, quem sou eu, meu amigo? Quem sou eu? E além de nós não sabermos, nós ainda vivemos num plano mitológico, né? Nos achamos um super-homem, né? Ok, respeito Nietzsche na sua teoria do super-homem, aquele que vai sobreviver acima de todos, mas nós que cremos na nossa essência, no nosso espírito, que cremos na existência de Deus, né? Temos que compreender que Deus não nos daria a humanidade, essa sociedade toda, para que nós pudéssemos levar vantagem em tudo, né? Isso é coisa antiga de brasileiro. Eu espero que nós possamos modificar tudo isso, porque isso é um mito, isso é fantasia. Então nós ainda somos apegados às coisas extremamente egoístas, né? E o egoísmo, como diz o Evangelho, como nos diz muitos espíritos amigos, é a chaga do mundo, né? Então esse egoísmo não nos leva a lugar nenhum, porque desconhecemos a própria humanidade em nós. A partir do momento que nos libertarmos disso e que buscarmos a nossa transcendência, a nossa perfeição, mesmo que limitada, né? Nós vamos ter a certeza de que, sem dúvida nenhuma, seremos espíritos melhores, libertos de toda essa fantasia. Marlene, nós temos aqui assim, ó, no uso da sua liberdade individual, o homem dispõe de vários meios para destruí-la ou implantá-la. E isso é muito recente aqui. A gente está vivendo isso agora, já que passamos por momentos que a natureza nos dá sinais de desgaste, de necessidade de renovação, ou seja, você, todos temos que nos unir, não é? Para que a gente consiga implantar. Essa questão da água, por exemplo, nós todos tivemos a liberdade de usá-la. Muitos de nós usou de maneira equivocada. Hoje, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo essa liberdade porque nós estamos com medo de ficar sem água, principalmente nós aqui em São Paulo, né? Quer dizer, tudo aquilo que nós não sabemos usar,
de uma certa maneira, nós vamos acabar perdendo. Uma pessoa que comete um crime, ela teve a liberdade, ela teve opção para cometer ou não. Uma vez cometido um ato ilícito, ela perde a liberdade. E ao contrário, nós podemos implantar essa liberdade em nós na medida que nós somos coerentes, nós somos equilibrados, nós começamos a buscar uma conduta reta para todos nós seremos livres, porque nós estaremos com a nossa consciência sempre tranquila, sempre serena. E é um sentido de liberdade que não se compara a nada. Então, portanto, nós temos que, até como você falou sobre os recursos da natureza, nós somos livres para usar bem ou mal. Se usarmos mal, vamos perder a liberdade, porque ficaremos sem aquele recurso, né? Isso vale para tudo na nossa vida. E é interessante que o homem já tem a inteligência, não dá mais para dizer que a gente não sabia, não é? Não dá mais para a gente também, não temos mais tempo para sermos pessimistas em relação às coisas. É usar a inteligência aliada ao amor, ao bom senso, ao senso de comunidade, de coletividade, de solidariedade. E é isso que está recheada a doutrina espírita, porque é pautada em Jesus. Né? É estar interligado. Então, a nossa liberdade, ela é sempre nossa, mas ela nunca vai ser individualista, não é? Ela é uma liberdade para ser compartilhada. Esse é o melhor caminho, certamente, para que a gente aí encontre momentos de uma sociedade mais justa, mais feliz e mais amorosa. Fique aí que a gente já volta.